Olá, seja bem-vindo ao programa Consciência Espírita. Se você já estava ligado, ótimo. Se você chegou agora, mas não vai ser barrado no baile. Nós estamos conversando com Américo Sucena, pesquisador, estudioso, orador, dirigente espírita, escritor, que está aqui conosco falando de um livro belíssimo do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, a vida no mundo espiritual. Américo Sucena, à frente do Projeto Imagem, www.projetoimagem.com.br, idealizou imagens como esta que você vai ver agora e que ele mesmo vai comentar. Bem, nessa imagem a reunião mediúnica já está por começar e o espírito de André Luiz está com o tal do psicoscópio no rosto, que é um óculos, né, fazendo observações. Está vendo além da matéria, está vendo no mundo espiritual, sem esse dispositivo. Alguns espíritos conseguem observar as coisas de outro nível, mas como André Luiz, na época, não tinha o preparo para tal, ele está usando um dispositivo que o auxilia a fazer observações para estudos. Interessante, Américo. Muito interessante. Na imagem seguinte, inclusive, ele vai se fixar naquela médium de vermelho, que é Celina, a médium mais segura, mais experiente, mais dedicada do grupo. Os médiums, em função da sua dedicação ao trabalho, vão ampliando o que o Albério, na palestra de início, no primeiro capítulo do livro, chama de hálito mental. E, à medida que a pessoa cultiva a mediunidade, ela vai ampliando essa característica. Então, sobre cultivo mediúnico, o Aulus diz que é preciso cuidar de 4 itens. Eu preciso ter renúncia. Por exemplo, eu preciso sair de casa para ir à reunião mediúnica. É assim, né? Eu preciso ter disciplina, chegar à hora que a reunião está, com antecedência para me preparar para a reunião. Eu preciso exercitar bondade, que é o exercício, no fundo, da caridade. E, finalmente, do estudo. Sem essas 4 coisas, eu não faço aquilo que o Aulus disse ao André e ao Hilário, cultivo da mediunidade. E quem não cultiva a mediunidade pode perdê-la como característica para outras encarnações. Muito bem. Próxima imagem, produção. Então, nessa imagem, o primeiro comunicante da noite, Libório, está sentado como se tivesse debruçado sobre a médium. A médium, uma outra médium chamada Eugênia, está levemente deslocada meio centímetro do corpo. Não conseguimos, na época, fazer isso. Esses desenhos foram feitos ainda em papel. Se fosse hoje em computador, daria para fazer ela afastada muito pouco. Aí tivemos que tirá-la totalmente fora do corpo, mostrando a ligação que ela tem com o corpo e a ligação mental que ela faz com o espírito comunicante. Libório não está ligado por fios, mas por campo magnético, Wi-Fi, como a gente costuma dizer hoje. A imagem é muito expressiva. Ela dá uma ideia de que a comunicação de um espírito com o encarnado é uma ligação sem fio, à semelhança do que nós conhecemos, não é? Quanto maior a capacidade de roteamento, para usar um termo moda, do médium, mais capacidade de sintonia. O espírito pode ficar até mais distante, que ela consegue fazer conexão, porque aquele campo magnético que ela oferece pelo estudo, pela dedicação, se dilata, né? Então, temos que tomar cuidado com o nosso cultivo da mediunidade. Américo, o Projeto Imagem está de parabéns. As imagens... Aliás, a gente precisa dizer, a expressão já é antiga. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. De fato, esse assunto de mediunidade é complicado e isso ajuda. Nós fazemos muitos seminários sobre nos domínios da mediunidade usando esse material. E se um expositor, um orador, precisar dessas imagens, como é que ele tem acesso a isso? Elas estão disponíveis no site do Projeto Imagem, você já disse aqui, projetoimagem.com.br. Existe um custo por isso, né, que é irrisório em relação àquilo que se paga por cada imagem. Por quê? Para que as outras imagens, as novas imagens, os novos livros possam ser pagos, né, para o desenhista fazer outros trabalhos. A equipe de produção que envolve... na realidade é um desenhista, 2 roteiristas quase sempre, não é? E é preciso pagar o desenhista, diga-se de passagem, né?
Mas o custo é irrisório. Cada imagem dessas custa R$4. R$4, uma delas. Vamos agora, comprar todo o acervo. Agora, uma imagem... Antes que você mude de ideia. Uma imagem, para nós do Projeto Imagem, custa R$350 hoje. Uma. Essa história, que é uma das maiores, tem 50 cenas, ela custa, para quem vai comprar e usar as imagens, custa R$200. R$200 são menos de 2/3 do valor de uma imagem. Ela compra 20 e a gente não consegue pagar uma com esse valor. Nos domínios da mediunidade, veja essas imagens. Tem aqui um detalhe da comunicação de Libório, porque está bravo. A médium está verbalizando com raiva, porque Libório se sente à frente de um tribunal. Veja só, ele não está no tribunal. Mas Jesus dizia que a gente estava onde o nosso coração estava. E ele está com culpa, porque fez alguma coisa muito desagradável com sua mãe. À época do carnaval, a mãe doente, ela pediu-lhe que comprasse remédio, ele perguntou onde estava o dinheiro e ela tinha um certo cuidado com esse negócio, porque o filho gostava de tirar o dinheiro. Ela acaba dizendo que estava na cômoda, ele pega o dinheiro, vai para a farra na sexta-feira, volta na quarta-feira, não compra o remédio, a mãe vai à morte por causa disso. E ele apaga da memória isso que aconteceu, porque não quer enfrentar, apaga da memória. Vai à reunião e na reunião os espíritos mostram na próxima cena a tela ectoplasma para mostrar a ele o que ele esqueceu de propósito. E aí, na próxima imagem, a gente vê uma tela ectoplasma sensível a pensamento e que trabalha com a energia dos encarnados. O fluido vital dos encarnados fica ali na superfície da tela. E o pensamento do espírito, lembrando-se, estimulado naturalmente pelos mentores, vai constituindo e lembrando, e a imagem que ele tem na mente vai aparecendo na tela, porque ele quis esquecê-la. Mas aqui ele vai lembrar. Esse é um mecanismo usado para esclarecer espíritos, por exemplo, agressivos, que estão se vingando sem saber o motivo por que sofreram. Né? Isso é importante colocar. Importantíssimo. Há um motivo para o sofrimento. Ninguém sofre de graça. Nas leis de Deus, ninguém sofre gratuitamente. Há sempre motivos. Nos domínios da mediunidade, que nós temos mais aí. Então, em termos de imagens, foram essas que nós trouxemos. Mas é interessante a gente comentar um pouco mais essa história do cultivo. É muito comum médiuns que fazem o curso de mediunidade dizerem assim, bem, agora eu não preciso estudar mais nada, eu já sou médium e eu não quero mais ler coisa nenhuma. Na realidade, o Aulus dá um critério para se cultivar mediunidade. Que são esses 4 itens que eu já falei. Vamos repetir. Disciplina, renúncia, bondade, exercício real de bondade e estudo. Se não fizer isso, a gente corre o risco de perder, provisoriamente, é claro, até que a gente dê valor àquilo que não deu, a característica mediúnica. E faça por merecer novamente. Olha, você está interessado em estudar o Espiritismo? Estudar a mediunidade? Olha, anote o site da Federação, www.feesp.org.br. Cursos espíritas, o que é o Espiritismo, curso de educação mediúnica, curso básico de Espiritismo, estudo do livro dos Espíritos, cursos avançados para quem quer ocupar o trabalho, para quem quer desenvolver a habilidade de se comunicar em público, transmitindo, divulgando o Espiritismo. Américo Sucena olha para aquela câmera e se despede dos nossos amigos, convidando-os a conhecer o Projeto Imagem. Muito bem, a todos que nos ouviram e assistiram, nosso carinho, nosso abraço, até uma próxima oportunidade, estamos à disposição para quem quiser nos convidar para seminários nos domínios da mediunidade. É só entrar pelo site www.projetoimagem.com.br. O programa Consciência Espírita vai ficando por aqui por hoje. Eu quero desejar a você, em meu nome, em nome do Américo Sucena, uma semana de muita paz. Lembrando, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal, sim, me faz mal. É o mal que eu faço aos outros, porque me torna uma pessoa má. Até o próximo programa.